Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a relação entre o RNA e o DNA, porque esse é o tema da atualidade, e começo com um exemplo real. Existe um pai e uma mãe que têm uma malformação genética. Eles têm em momentos diferentes 2 filhos. Um filho cresce e permanece saudável. Outro filho nasce, cresce e fica doente, da mesma doença do pai e da mãe. Como assim? Por que um sim e outro não? Bom, aquilo que eu disse a vocês, esta falha genética residia no ADNA. Mas até que essa informação não for passada ao BDNA, que é aquela que determina o funcionamento do corpo, não acontece nada. Então, a evidência da situação é que uma criança não fez essa transferência enquanto que a outra criança fez. A esse ponto surge uma pergunta, mas quem decidiu de fazer essa transferência de informação? Aqui eu tenho 2 respostas para dar a vocês, porque a ciência oficial não tem nenhuma resposta, mas eu tenho 2 respostas, uma do tipo esotérico e outra como hipótese científica. Aquela do tipo esotérico é que a alma da criança que decidiu de fazer essa transferência à informação. Como vocês sabem, a alma é fora do espaço-tempo, então conhece já todos os nossos eventos do futuro e escolhe para nós sempre a melhor coisa. Então, evidentemente, uma criança não deveria viver a experiência da doença. Não servia para ele. Mas a outra criança deveria viver essa experiência para receber um impulso no seu desenvolvimento espiritual, que é aquela coisa pelo qual opera a escolha da alma. Bem, essa é uma possível explicação, mas a outra explicação científica é que não devemos esquecer que o nosso DNA é feito de 5% de DNA ativo e 95% de DNA chamado lixo. Estupidamente, os cientistas biólogos chamaram de lixo, porque quando mediam o campo, esse DNA era amorfo e não respondia. Na realidade, depois disso, se compreendeu que esse DNA é extremamente ativo. Só não é ativo através dos campos elétricos ou eletromagnéticos. Então, não é que o DNA era lixo. Era o método de medir que não era o correto. Ainda não sabemos exatamente esse DNA lixo, que é 95%, o que faz. As pesquisas continuam, mas se compreendeu que ele é o que pilota o genoma. Então, se ele pilota o genoma, talvez seja esse mesmo DNA lixo que numa criança decidiu transferir essa informação e na outra criança, ao invés, decidiu que não seria feito. Daquilo que eu disse, vocês podem também compreender que o mecanismo de hereditariedade genética não é um mecanismo automático, como a medicina pretendia que fosse. Não tem nada de automático. Certamente herdamos as falhas genéticas, talvez, dos nossos pais, mas se fica a nível de ADN, não acontece absolutamente nada. O problema é que quando um vai no hospital por razões de custos, não vem nunca analisados o BDNA, mas somente o ADNA. Além disso, o BDNA muda continuamente a cada segundo. Então, não teria muito sentido fazer uma análise porque ele está em contínua mudança durante toda a nossa vida.